Essa história do Bruno Henrique aí tá dando o que falar e PVC ficou pistola da cabeça. Bora dar uma olhada aí na reação da mídia aí. Bora que bora. Que coisa, hein, minha gente? Ô, Que Luiz. coisa. Oi, Brás. Não, tem um detalhe importante também na matéria do Igor, que assim, beleza, pediu vista, vai voltar na quinta ou na sexta, mas o cenário já se apresenta um pouco favorável para o Bruno Henrique, porque o primeiro voto, né, já teve um primeiro voto, que foi para aplicação de uma multa de R$ 100.000, foi dado pelo relator do processo, né? Então, se desenha aí um cenário positivo para o Bruno Henrique. Peraí. Vai ser uma... Peraí, vou fazer uma coisa aqui, não. O PVC foi... Não, vamos lá. Beleza, eu pago, quer? Vamos lá, 100 pau, R$ 100.000. A gente paga aqui, passa no débito. Beleza, Olha vamos a cara lá. da apresentadora, mano. Não tem problema não, a gente paga no débito. É no débito que quer pagar? Vambora, paga no débito. Olha lá, a gente paga no débito. Olha a cara gente, da que coisa, né? apresentadora. Então, a última informação é essa, de que a sessão vai retomada na quinta ou na sexta-feira pelo STJD. Essa é a última informação que chega agora sobre o julgamento do Bruno Henrique. Tô brincando, evidentemente que eu tô brincando, mas, cara, a absolvição é justa, pode ser legítima. Já falei aqui, o caso do Bruno Henrique é um caso criminal. O que vai solucionar o caso do Bruno Henrique é o julgamento na esfera criminal. É um caso de fraude e é muito grave. É um símbolo do que está acontecendo no cenário do futebol no mundo. Não é no Brasil, é no mundo. Então, é um mínimo de responsabilidade quando o auditor dizer que o caso é complexo e por isso pede vistas do processo. Ele está pedindo para estudar para a prova. Jura por Deus, demite o cara que está pedindo para estudar para a prova. Demite. O cara não conseguiu estudar para a prova em 6 meses. Demite o cara, não precisa desse auditor. Tira o cara dali. Quer fazendo o quê na STJD? Agora, não vai brincar com a nossa cara. Pelo amor de Deus. O cara sentiu. A absolvição é justo. Se o tribunal achar que é justo. Não sou juiz. Agora, dizer que vai pedir vistas do processo, tá brincando com a gente? Minha rapaziada, gente, é isso aí. Nem ele é e também não pode opinar dessa tal forma, né? A gente sabe que eu não tenho nenhum tipo de parcialidade com a questão, não tenho conhecimento de causa, nem dele, nem do Aleph Manga. É um assunto bem complexo, muito recente ainda, mas tem uma diferença, se eu não me engano, posso estar falando alguma besteira aqui, mas o Bruno Henrique não foi manipulação de resultado. Foi cartão amarelo e ele explicitou a situação, né? Então, como hoje rede social, internet, tudo viraliza muito rápido, essa questão dele viralizou em questão de segundos, né? E depois de um tempo da partida que foi aí marcada aí a sessão do tribunal do Bruno Henrique, né? E agora com essa adiação que o auditor quer vista do caso, né? Complicado, né, rapaziada? Mas bora dar uma olhada aí no Rizek, o que ele tá falando do caso aí. Bora que bora. Reta final de campeonato, você já sabe quem sempre aparece. Ele, o sensacional Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, também conhecido como Superior Tribunal, mas eu gosto de chamar de Sensacional Tribunal, porque só aqui no Brasil existe uma justiça desportiva nesses moldes, né? Aqui a justiça desportiva, isso é previsto na Constituição, imita o modelo da justiça comum, então os casos demoram muito, se arrastam muito, cabem muitos recursos e isso nos leva a ter situações bizarras como a que temos nesse momento aqui no futebol brasileiro. Vamos primeiro para o futebol civilizado. Como é que funciona na Europa? O jogador leva um cartão vermelho no domingo, na terça-feira, no máximo quarta, um tribunal de penas estabelece a punição para ele. Um jogo só tá bom, pega 2 jogos. Antes do VAR, né, antigamente, quando agressões escapavam à arbitragem no campo, o tribunal entrava em campo também, tribunal de penas, lá na Europa e dizia, o jogador não foi expulso, mas ele merece aqui por essa agressão 2, 3, 4 jogos ou nenhum jogo. Raramente, na Europa,
os clubes reclamam, né? Eles entram com recurso e quando entram, raramente ganham. Então é tudo resolvido em questão de dias. A rodada foi no sábado, no domingo, na quarta-feira você já tem uma decisão. Olha como é no Brasil. Vamos pegar o caso do Alan, o jogador do Palmeiras. Ele foi expulso com utilização do VAR, o juiz não viu, deu uma cotovelada no Samuel Xavier. Ele foi expulso no dia 23 de julho, mês 7. Aí ele foi julgado no dia 23 de outubro, 3 meses depois. Pegou 2 jogos. O Palmeiras entrou com um pedido de efeito suspensivo e ele vinha jogando com efeito suspensivo desde então. E aí na segunda-feira, em novembro, o tribunal decidiu que não, ele vai ter que cumprir os 2 jogos, a que ele foi condenado lá no julgamento do mês 10, de uma expulsão que aconteceu em julho. Gente, não dá para aceitar isso. Porque fica a sensação, por mais acertada que possa ser a decisão dos 2 jogos, isso aí demora tanto. E aí você vai punir na reta final do campeonato por algo que aconteceu em julho. Fica a sensação de injustiça. E insisto, não acha um problema ele cumprir 2 jogos. O problema é você ter tantos recursos, a questão se arrasta tanto, e meses depois você tem uma decisão anunciada. Não era mais. Agora tem a situação do Vitor Roque. Ele fez um post lamentável, né? No dia 5 de outubro, depois da vitória contra o São Paulo, ele fez um post de cunho homofóbico. O Palmeiras, assim que viu a imagem, se assustou, orientou o Vitor Roque, isso aqui não dá, ele apagou o post, o print é eterno e ele foi denunciado por ato discriminatório. Isso foi no dia 5 de outubro. Faltam agora 5 jogos para acabar o campeonato. Ele vai ser julgado na segunda-feira. Se ele for considerado culpado de ato discriminatório, a punição mínima é de 5 jogos. Então, ele ficaria fora do fim do campeonato. E eu não vou entrar no mérito aqui se ele deve ou não deve ser considerado culpado. É um post lamentável e a punição eu vou deixar para vocês debaterem qual seria a mais adequada. Vou focar aqui nas características da justiça desportiva. Então, por causa de um post em 5 de outubro, ele pode ser punido agora e não jogar mais o campeonato pelo Palmeiras. De novo, vai ficar uma sensação de injustiça, se ele for absolvido ou punido. Ah, mas por que ele só foi julgado agora? O negócio aconteceu lá atrás, em outubro, não é estranho ele ser julgado só agora? O Flamengo tinha razão no caso Libra. Chorem antes. Justiça libera parte dos 80 milhões de reais retidos e mantém bloqueado 17 milhões de reais. Valor que o Flamengo entende que é dele. Ou seja, a Justiça deu razão ao Flamengo e impediu que esse valor fosse repassado aos clubes caloteiros da Libra. Porque sabe que se passar, o Flamengo não vê mais essa quantia. A mídia verde deve estar tirando as cuecas pela cabeça. Ué, não falaram que a Carminha tinha razão? O Flamengo inclusive soltou uma nota oficial dizendo que concorda com a decisão e que ela comprova que o Flamengo sempre esteve com a razão no caso Libra. O valor que continua retido, 17 milhões de reais, é o valor que o Flamengo desejava receber da Libra, referente ao cenário 6, que é o cenário em que o Flamengo mais ganha de direitos de transmissão. O assessor da Carminha deve estar chorando agora. Vai, PVC! Paga esses 17 milhões no débito. Lembrando que o Flamengo ainda pedirá o aperfeiçoamento da sentença para que esse valor seja bloqueado em cada parcela paga aos clubes. Chora, Carminha! Chora todo mundo! Chegou a camisa lendária de 2019. Vai na loja da Insider Fly e adquira uma. O link tá na bio. Doideira, rapaziada. Isso ainda vai dar muito pano pra manga. Essa questão aí da Libra, Flamengo, Palmeiras. A verdade é que não tem campeonato sem o Flamengo. Joga sozinho? Isso aí tá jogando pra mídia. Pra torcedor, papagaio de pirata. Pra repetir. Não vai acontecer isso. Tem que haver um modo aí pra se ajustar. Ou se ficar sem o Flamengo, a competição não terá sucesso. É isso, ponto final. Não tenho o que falar. Valeu, rapaziada. Esse é o vídeo aí. Espero que vocês tenham curtido. Beleza? Comenta aí o que vocês acharam. Fechou? E se inscreva aí para não perder nenhum vídeo. É nóis. Tamo junto. Até o próximo. Valeu.